seja membro do canal e ganhe benefícios. Fala, meu povo, hoje esse vídeo é um pouco diferente, eu não vim aqui dar dicas, eu vim aqui inclusive sem roteiro e sem nada para falar sobre literatura em si, mas o que eu quero falar é como sobre a produção de conteúdo, sobre como os vídeos que eu tenho produzido e essa pressão constante para ler livros tem matado a minha vontade de ler. Bom, todo mundo que está aqui há mais um pouquinho de tempo sabe que a leitura sempre foi parte da minha vida, então sempre foi parte da minha rotina, ler atualmente, sempre, enfim, desde quando eu me lembro de, sei lá, uns 11 anos de idade, eu sempre lia antes de dormir, até porque não tinha aparelho telefônico, né, no máximo um MP3, um MP4 e olhe lá. Então a leitura era muito mais no sentido de prazer intelectual, não só de formar opinião, mas também de aproveitar uma excelente história, como por exemplo, Melhores Amigas e Piores Inimigas, o próprio Harry Potter em si, e tantos outros clássicos, como, tô lembrando aqui de Raul da Ferrugem Azul, eu acho, tem Pipe Meia Longa, então são vários livros que formaram e que marcaram a minha infância, tanto é que eu lembro deles até hoje. Era uma leitura e eu continuo tentando cultivar isso, era uma leitura sem pretensão de opinião. Eu não tinha uma pretensão de formar uma opinião para expor para outras pessoas, como eu faço aqui. Era basicamente um ler sem render nada, era um ler sem necessariamente para justificar o meu gosto, né? Então, era uma leitura basicamente descompromissada e muito, muito, muito prazerosa. Então, quando é que esse hobby, que essa maravilha que é a leitura para mim, começou a virar trabalho? Foi quando eu comecei a criar conteúdo. Então, eu comecei a criar conteúdo aqui pro YouTube, aqui, lá pro Instagram, na época que eu tinha Instagram. Eu transformei, então, essa leitura em conteúdo. De certa forma, foi muito bom, porque, enfim, conheci um monte de gente, conversei com um monte de gente e continuo produzindo conteúdo para o YouTube. Mas até eu achar esse equilíbrio, eu sofri muito, porque eu comecei a ler livros que estavam no hype. E acabou que essa situação de ler livros que estavam no hype detonou o meu ritmo de leitura. Minha leitura se tornou arrastada, minha leitura se tornou fragmentada, eu perdi a vontade de ler. Tudo isso porque eu falo para vocês, não dá pra gente escolher um livro que a gente não tá afim de ler, que não é nossa cara. Fica uma leitura ridícula, fica uma leitura chata mesmo. Então isso aconteceu comigo, eu provei da minha própria recomendação. Né? Eu provei da minha própria recomendação e parei de fazer isso. Mas até eu enxergar que o canal é meu e que eu tenho uma liberdade para não necessariamente ficar falando sobre livros hypados, foi um processo. Assim como todo mundo passa por isso. E aí eu entendi que eu falei, nossa, se as pessoas elas gostam desse canal é porque elas gostam também da forma que eu falo. E da forma que eu falo eu posso falar de qualquer outro livro também. Então quando o livro vira uma pauta vazia, quando a leitura vira entrega, eu falei, calma, eu não quero isso. Eu não quero chegar no ponto de receber livros de editoras e ter que falar bem sobre eles. Agradeço sim o envio, mas eu tenho que ter a liberdade de dizer se eu gostei desse livro ou não, se na minha opinião foi bem escrito ou não. É sobre isso no final das contas, né? Foi esse pensamento que eu comecei a ter. E aqui também entra um outro ponto que eu anotei aqui, apesar de não ter roteiro, eu anotei algumas coisas para trazer para vocês, foi sobre a lógica da internet aplicada à leitura. O jeito que as pessoas estão lendo é o jeito que a internet quer que elas leiam. Uma leitura fragmentada, uma leitura rápida, uma leitura sem uma reflexão profunda. E tudo isso faz com que quando a gente pegue qualquer livro, né, qualquer livro daqui, a gente bate os olhos e vê aquele texto numa página e a gente fala assim, meu Deus, quanto texto. E é só uma página de 300. Então, é algo que a gente precisa pensar com cuidado, porque a gente também cai nessa lógica. Eu tô no YouTube, eu vejo vídeos no YouTube e eu vou ler um livro. Eu preciso me desacelerar. Tem vezes que eu tô lendo e eu tenho que voltar, porque fica fragmentado. É inevitável. Eu, por exemplo, trabalho o dia inteiro no computador. Eu sou UX designer, então eu trabalho o dia inteiro no computador, o dia inteiro no Figma, construindo protótipo. Quando eu chego em casa eu quero, mas eu tenho que o quê? Tenho que gravar vídeo, tenho que editar, tenho que ver pauta. Então, quando eu vou lá para a leitura no final do meu dia, eu preciso de um momento de desaceleração. Por quê? Porque a lógica da internet, quando aplicada à leitura, estraga completamente. Você fica
uma pessoa que não consegue raciocinar direito. Fora os outros assuntos que a gente já sabe, né? O privilégio da questão da quantidade e da qualidade. O fato de você tirar uma fotinha lá no seu Instagram e dizer que leu A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Essa questão da internet, ela me pega muito porque, ao mesmo tempo que eu estou criticando, eu estou inserida nesse meio. Então, como é que eu faço uma crítica ao mesmo tempo que também me critico, né? Como é que essa questão ela se desenrola? E também tem essas questões. E também um outro ponto, que aí é um ponto final para a gente fechar esse bloco, é quando a gente vai para o TikTok, eu acho que as coisas ficam ainda mais escrachadas, porque ali tem as trends, ali foi inclusive onde a Colleen Hoover surgiu, né, com É Assim Que Acaba. Ali tem as trends e os livros, eles são lidos nesse ritmo de TikTok. Um livro para você se divertir no sábado à noite, um livro para você isso, até mesmo as próprias trends de você divulgar aquele livro. O livro, ele não é mais um projeto por si só, ele precisa ter um conteúdo específico para o TikTok, para ele viralizar, para ele vender na Amazon, para ele, enfim, aparecer lá no Instagram. Tudo isso, é lógico, faz parte da indústria. Afinal, como é que a gente quer que os autores se sustentem se eles não vendem, né? Se as pessoas não compram? Ao mesmo tempo de que, será que essa leitura, ela tá compensando? E aqui eu não quero fazer esse juízo de valor de eu leio melhor ou leio pior, mas no sentido de, as pessoas estão comprando, mas elas estão comprando porque elas querem ler, ou existe também uma lógica do consumismo aqui? E tem um cansaço que ninguém fala, né? O cansaço meu, como criadora de conteúdo, enfim, que eu imagino que vocês imaginam que eu tenha, mas o cansaço do leitor atual. O leitor atual de que tem medo de abandonar uma leitura porque fulaninho leu e eu não tô lendo, tem a comparação constante, tem um próprio cansaço da vida. A nossa vida hoje ela é cansativa, cuida da saúde, academia, filho, casa, não sei o que, um monte de coisa, e tudo isso leva tempo, toma tempo, leva energia, e isso faz com que a gente se torne também um leitor cansado. Por isso que pode ser um dos motivos pela nossa leitura fragmentada, não só a questão do conteúdo rápido, né? A gente também está cansado, a gente está cansado de um monte de coisa, não só fisicamente, mas mentalmente também. Um monte de problema nosso suga a nossa energia e é muito difícil você ter uma concentração, ainda que o livro ele te leve para um lugar de refúgio, de fuga, por que não também, mas ainda assim é difícil. E aí essa culpa por não estar lendo o suficiente vai matando ainda mais a nossa vontade de ler. Por quê? Se eu não tô lendo o suficiente, eu não vou ler mais nada. Se eu não tô lendo aqui mesmo, eu não vou ler mais nada e tá tudo certo. E isso vai nos afastando ainda mais da leitura. O que agrava ainda mais esse afastamento são as recomendações mirabolantes. Eu já falei para vocês sobre isso, né? Sobre listinhas, enfim, das mais mirabolantes possíveis. Essas listinhas sem pé nem cabeça vão afastar cada vez mais as pessoas. Por quê? Vamos dizer que eu não leio nada e de repente eu pego a lista dos mais lidos da Veja e tá lá, os 4 primeiros livros, tudo de autoajuda. E eu não suporto autoajuda. Então, se eu for ler esses livros, eu vou dizer, cara, isso aqui, que é isso aqui? Horrível, péssimo, nada a ver comigo. Vou lá e me afasto da leitura. Eu falo, pô, isso aqui não é pra mim. Os livros mais lidos do país são os livros que eu mais odeio, então a leitura não é pra mim. Então tem essa questão, portanto, de ler para pertencer, de ler porque as pessoas estão lendo. E, sinceramente, isso é uma babaquice. Uma babaquice. Uma coisa é você ver um vídeo de uma recomendação, analisar e se decidir. Pô, essa recomendação faz sentido pra mim. Essa recomendação não faz sentido pra mim. Uma outra coisa é você pegar uma lista de ponta a ponta e dizer, não, eu vou seguir isso aqui de olhos fechados. E você pode se dar mal, porque você vai pegar um livro que é uma porcaria e você vai dizer, pô, mas se fulaninha gostou e eu não gostei, o problema é comigo, né? E qual é o resumo da ópera? Qual é o cerne desse vídeo? Você não precisa ler tudo, eu não preciso ler tudo, eu não preciso seguir as recomendações, eu não preciso ficar lendo os livros mais lidos, eu não preciso ler com pressa porque eu preciso produzir conteúdo. Nem você precisa ler com pressa porque você precisa mostrar para todo mundo o que você está lendo. A gente tem o nosso próprio ritmo. Apesar do YouTube me pressionar a produzir toda semana,
eu posso produzir de outras formas, eu posso falar de outras coisas para além de um livro. Eu quero ler o livro com calma, para que quando eu for falar para vocês sobre esse livro, eu fale com toda clareza e com toda verdade do mundo. Ou seja, ler menos pode ser melhor. A gente não precisa gostar do que todo mundo gosta. Já dizia nossa mãe lá, né? Você não é todo mundo. E isso é um ditado, uma verdade universal que a gente pode aplicar em diversas partes da nossa vida. E o convite silencioso que fica aqui é ler com calma, é ler com qualidade. Então, a minha intenção e o meu compromisso é trazer vídeos para vocês que tragam uma análise profunda, que tragam uma análise verdadeira do que eu li e do que eu percebi naquele livro. Assim como você, do outro lado, também pode trazer o que você percebeu daquele livro, do que você gostou, do que você não gostou. Aqui é um ambiente de diálogo respeitoso, sempre. Então, no final das contas, é isso. Ler com calma, ler menos pode ser muito melhor. Então, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo e não esquece de conferir esse videozinho aqui em que eu falo sobre jovens serem suportáveis desde sempre. E eu te vejo no próximo vídeo.